organização que levou a um banco de dados único. A agricultura anota medições da chuva na propriedade e atrai até pesquisadores com tanto dado. Até que nem esse ano teve uma chuva preta ali, eu acho que foi dia 12 de setembro, por aí, que choveu uma chuva preta, né? Se dá granizo, também eu anoto, assim, de outras partes aí, eu anoto também na parte de lavoura, tudo, né? Olá, seja muito bem-vindo ao Vale Agrícola, essa viagem emocionante pelo mundo do agronegócio. E nesta edição você vai ver. A gente abre a temporada dos Dias de Campo com o evento da Cravil, que reuniu mais de 80 estandes, com foco nas pequenas e médias propriedades. Por nós ter ficado esse tempo mais distante do produtor, acaba se acumulando, né? O agro hoje ele tem muita inovação, muita tecnologia, ano a ano, mês a mês, então tem acumulado a parte digital muito forte em cima disso aí. Entre os palestrantes, influenciadores digitais. Eu vim dar apoio para reforçar aqui do lado de quem realmente está preocupado com conservação aqui e biologia e não querendo ganhar um like. Tem dica Vale Agrícola sobre como usar o alho e o cinamomo como repelentes naturais. Então a dona de casa pendura lá para repelir as moscas, né? Isso ajuda bastante. No Top 10 2024, a quarta posição, a curiosa história por detrás dos carpinteiros que viajam o mundo sem dinheiro e sem celular. Precisam provar que conseguem viver da profissão. Tenho 3 botões do lado esquerdo para 3 anos para aprender o trabalho. E vai ter cuca vencedora de concurso. A Irene vai ensinar esta versão que leva a compota de limãozinho no recheio. Os 2 anos que teve o concurso da melhor cuca, eu participei e consegui o prêmio da melhor cuca. E o chimarrão já está pronto. Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. Está aberta a agenda de Dias de Campo de 2025 e a gente começa com o Dia de Campo da Cravil, que neste ano contou com presença de influenciadores digitais do agronegócio e também muita informação para o setor. 3 dias de uma multidão esperta, curiosa, atenta a todos os detalhes e instigada pelo futuro da roça. Estão vindo de onde? De Petrolândia. E traz as crianças também para participar do Dia de Campo? Mas as crianças têm que começar de pequeno, né? E vão ver o que por aqui? Vamos passar no stand completo. Vamos ver o que tem para melhor, né? Para levar para a lavoura. No campo tecnológico da Cravil em Lontras, Alto Vale do Itajaí, Santa Catarina, nem mesmo a sensação térmica acima dos 40 graus afastou o público. Bem ao contrário, quem é prevenido vale por 2. Com certeza, né? Já vem com o chapéu de casa? Claro, né? Tem que sair equipada. Porque o sol pega. Não é brincadeira, não. Depois de um ano sem a edição presencial por conta da enchente que atingiu a região em novembro de 2023, parece que o público estava mesmo com saudade. A meta de reunir 5.000 pessoas deu certo, mas também a vontade de reabrir as porteiras era grande. Por nós ter ficado esse tempo mais distante do produtor, acaba se acumulando, né? O agro hoje ele tem muita inovação, muita tecnologia, ano a ano, mês a mês, então tem acumulado a parte digital muito forte em cima disso aí. A área destinada às hortaliças, que antes representava uma pequena parcela dos experimentos, desta vez chegou perto de 1 hectare. Aqui, verduras e legumes de todos os tipos, mostrando a riqueza dessas culturas que podem representar alternativas de renda no campo. Como vocês podem ver, essa abóbora ela é muito usada nos Estados Unidos para o Halloween, tá? Além de servir para trato de animais, embelezamento aqui no Brasil, ela pode chegar até 80 quilos, a gente já teve eventos que mostrou ela com 80 quilos. Desde a abóbora gigante a uma mini para esse campo. Restaurantes requintados no Brasil usam ela, é aquele material que é recheado com camarão.
O tomate também ganhou espaço maior no campo, com ideias de como fazer dar certo e a importância do manejo. A ideia aqui no campo foi principalmente mostrar os materiais enxertados, tá? Onde que a gente tem uma dificuldade muito grande hoje para produzir a cultura do tomate, principalmente por conta das doenças de solo, né? As famosas murchadeiras. Então a gente tem esse desafio muito grande de produzir o tomate e com a ferramenta enxertia a gente consegue estar potencializando a produção e contribuindo com a resistência dessas doenças. E lembra que eu comentei do calor? A edição teve como novidade um espaço 360 com sistema de ar-condicionado para receber o setor de medicamentos bovinos e também as palestras. E por falar nelas, destaque para os influenciadores digitais do agronegócio. O Laércio abordou as diferentes pastagens. Qual é a planta mais importante? Todas as plantas são importantes. Nós precisamos conhecer as plantas de serviço como um técnico conhece o seu time de futebol. Assim ele coloca cada um na sua melhor posição. E nós temos mais de 40 plantas de serviço. E o solo foi feito para ficar coberto, né? Vamos pôr, mais importante do que uma planta é diversidade. E quem diria que um biólogo fosse se apaixonar pelo agronegócio? Richard Rasmussen, reconhecido nacionalmente por lidar com bichos selvagens, falou aos agricultores algo que já deveria ser natural na profissão: a importância do setor. Eu vim dar apoio para reforçar que do lado de quem realmente está preocupado com conservação aqui e biologia e não querendo ganhar um like, então entendendo o que a gente usa como defensivos, o que são biológicos. Muito longe das grandes feiras do país, este é um evento voltado para a pequena e média propriedade rural. E teve quem viu pela primeira vez um drone de pulverização. Ou que tal o trator de última geração? Nos últimos tempos, a gente tem visto um aumento muito grande na participação das mulheres nas feiras. E graças a isso, muitas marcas têm trazido também o cor-de-rosa. Mas aqui neste stand a gente vai falar também sobre uma máquina que faz um percurso sozinha. Vamos lá? É um trator equipado com motor 3 cilindros, turbo interculado. Esse trator hoje tem o diferencial onde nós trouxemos ele com um sistema de piloto automático integrado, visando trazer maior benefício ao nosso agricultor, como qualidade operacional, economia de combustível. A EPAGRE, que é o órgão de pesquisa de Santa Catarina, lançou uma nova variedade de feijão. A EPAGRE, como é uma empresa do estado, ela trabalha materiais que desenvolvem bem aqui no nosso estado. Principalmente que a antracnose, que é a principal doença do feijão, ela tem várias raças em todo o Brasil. E cada região tem umas que são mais específicas. No caso aqui foi feita a seleção desse material ser mais resistente a essas doenças, as doenças que acontecem na nossa região aqui, que é principalmente a antracnose. Então esse material tem uma boa tolerância à doença. E teve também arroz novo. O cultivar SS 127CL, ele vem dentro do portfólio da EPAGRE junto ao 121 nessa questão do manejo Clearfield, né? Mas ele traz uma melhor tolerância às doenças, né? E ele também vem com o teto produtivo um pouco maior, um incremento aí de produtividade de 500 quilos por hectare, em torno de 10 sacas, né? Isso em VCU. Entre as empresas que vêm demonstrar tecnologia, o assunto está cada vez mais desenhado para facilitar o entendimento. Aqui, as luzes ajudam a ver o grau de incidência de produto na planta. O que está acontecendo aqui é uma simulação de um vento de 14 km por hora. Consegue comprovar que a perda por deriva, por vento, dinheiro sendo jogado fora muitas vezes, dando baixa performance ao produtor, é justamente porque o produto não consegue ter o alvo aonde ele realmente deve chegar. O Dia de Campo da Cravil chega à 17ª edição. A ideia que surgiu pequena, com 250 agricultores lá no comecinho, figura a cada temporada com mais importância. Gera conhecimento que depois gera valor. E o campo tem muita tecnologia para oferecer, tem muita coisa boa que nós podemos conhecer e muito disso aplicar nas nossas propriedades. Isso faz com que lá na propriedade ele não tenha que arriscar. Ele já sabe que vai dar certo, ele já sabe o que fazer para dar certo, eles já vão preparados, faz que a gente te ajuda, que a gente colabora, e essas propriedades estão
rentabilizando mais, e é por isso que também isso ajuda na sucessão familiar dentro da propriedade. Daqui a pouco a gente volta com o agricultor que faz anotações da chuva há muito tempo. Isso se chama organização e também privilégio. Já pensou poder puxar o caderno e ter estas informações? Tem muito pesquisador que já foi até a propriedade atrás delas. Quem é agricultor já sabe, não dá para contar apenas com a sorte. Os seguros agrícolas são as ferramentas para colocar tranquilamente a sua cabeça no travesseiro e focar no que realmente importa, o planejamento da safra. E não é apenas para as plantas ou rebanho. Casa, trator e implemento agrícola também contam com linhas específicas de contratação e com o valor bem em conta. Proteja a sua safra e seu futuro. Quer saber mais? Entre em contato com a Catena Seguros. Não deixe a sorte decidir. Escolha a segurança. Não conte apenas com a sorte. Invista na sua tranquilidade. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. Você vai conhecer agora um produtor gaúcho que faz anotações referentes ao clima desde 1986, quando ganhou um pluviômetro. E não só isso, ele começou também a anotar o preço dos grãos e a comparação de quanto precisava para comprar um maquinário. Olha só. Em novembro, ano passado, ali deu, acho, uns 8 dias fio de chuva, né? Eu plantar soja ano passado, em dezembro, por muita chuva, né? E esse ano foi 37 milímetros de chuva. Então, liquidou com os milhos, né, esse ano. Em uma região marcada pela agricultura e pela dependência do clima, seu Wilson, agricultor de Colorado, no Rio Grande do Sul, encontrou uma maneira singular de entender e conviver com os caprichos do tempo. Há quase 40 anos, ele registra cada milímetro de chuva que cai na propriedade. A gente via assim, vinha as previsões de tempo e tudo, né? E daí veio, como eles deram aquele pluviômetro, né? Daí eu comecei a anotar, né? Daí foi, me chamou a atenção e cada vez estou dando mais gosto para a coisa, né? Então, e hoje, como eu dizia, estou famoso como homem do tempo aqui na região. A gente chega a tal lugar ali em volta, esse aí é o homem do tempo, né? Seu Wilson tem 65 anos e carrega nas anotações e na memória uma história que começou ainda na juventude. Filho de agricultores, veio para esta propriedade há quase 50 anos trabalhar como arrendeiro. Em uma das visitas à cooperativa em 1986, ganhou um pluviômetro e uma folha de anotação e desde então virou rotina anotar as informações. E daí cada vez que chovia, de manhã cedo, aí para 7 horas eu fazia anotações. Isso foi em 86. Daí depois em 90, por aí, daí eu comecei a anotar também da aceleração e geada, né? O 98 deu apenas 4 geadas. E o ano que mais geou, o 2007, deu 26 geadas no ano. As agendas do seu Wilson não são apenas um registro pessoal. Para ele e outros agricultores, essas informações ajudam a entender os ciclos climáticos e a tomar decisões importantes sobre o plantio e a colheita.
Até que nem esse ano teve uma chuva preta ali, eu acho que foi dia 12 de setembro por aí, que choveu uma chuva preta, né? Se dá granizo também eu anoto, assim, de outras partes aí eu anoto também na parte de lavoura, tudo, né? Desde 86 eu anoto tudo, ó, as cultivares que é plantado, o dia que foi plantar, né? No dia 3 de novembro de 94 teve um eclipse solar. Daí tinha a previsão que tem eclipse solar, nós estávamos plantando soja logo aqui de cima, né? E chegou ali para as 10 horas, começou a escurecer, e tapou o sol, quase tivemos que acender a luz do maquinário para continuar o trabalho, né? E outro dia de manhã, até deixei o maquinário na lavoura, e na madrugada começou a trovejar e veio chover 82 milímetros no outro dia. Uma curiosidade interessante é que o seu Wilson e o patrão, hoje já falecido, compartilham uma coincidência inusitada. Ambos se casaram no dia 20 de setembro, com um intervalo de 11 anos. E em ambas as ocasiões, a chuva também marcou presença. Tem um pedaço de terra, tem 11 hectares de terra, que é meu, né, que eu trabalho, e trabalho numa granja aqui no lado, né, que eu estava trabalhando 9 meses aqui, daí dia 20 de setembro, ele casou com a Rosália, né. E daí, depois de 11 anos que eu estava trabalhando solteiro aqui, eu casei dia 20 de setembro também, né? É uma coincidência, né? E a chuva, como é que estava o clima no dia do seu casamento do seu ex-patrão? Do ex-patrão eu lembro bem. Eu não morava aqui, né? Eu morava no interior aqui na minha ex-comunidade, né? Córrego Branco, que fica para baixo aqui. Daí eu vim aqui para ficar com a mãe dele, era a senhora já mais de idade, né? Eu tive que atravessar um rio. Na ponta não deu passo, daí tinha um outro lugar mais para baixo que eu conseguia atravessar de tanta chuva que deu. Só que não sei a quantidade que foi, né? Mas foi chuva para mais de metro, como se diz, né? E no dia que eu casei também choveu, mas daí foi uma chuvinha mais calma, assim, boa para o casamento, né? Na época atrás, o setembro era mais chuvoso. Hoje o mês mais chuvoso do ano é outubro. De um tempo para cá, para outubro, está chovendo mais do que o mês dos outros meses, né? Ao fim de cada ano, o seu Wilson pega as anotações e faz uma compilação do que aconteceu do ano. Por exemplo, média de chuvas, quantas geadas e assim por diante. E também a partir do ano de 1997, ele passou a fazer as anotações diárias aqui da propriedade. Por exemplo, uma aquisição de terra, de um maquinário, até o valor do dólar e que estavam as cotações. E cada agenda é um ano e todas elas ele mantém guardadas. O primeiro semestre mais chuvoso foi esse semestre aqui de 2024, né? Com 2.222 milímetros. E o segundo semestre menos chuvoso, 92 eu acho que deu 600 e poucos milímetros, e esse ano aqui deu 800 e poucos milímetros. O ano que menos choveu, né, todo esse período aqui, 91, 1.390 milímetros, né? E o mais chuvoso foi 2002. Ali em 2005 também correu bastante seco. No mês de fevereiro nós tivemos apenas 3 milímetros de chuva. Ficou 40 e poucos dias com 3 milímetros de chuva, 4. Daí as temperaturas mais frias eram no ano de 16 e ano de 2013, a temperatura estava a 3 graus negativa, né? O conhecimento acumulado pelo agricultor atravessa gerações e inspira outros agricultores a observarem o clima de forma mais atenta. E antigamente a gente não via essas previsões, então não dá para dizer se está acertando mais ou menos, porque falar de uma previsão 40 anos atrás, quem escutava? Tem gente que fala que o primeiro dia do ano representa o janeiro e assim por diante, né? E daí isso também é fria, pode ser que um ano dá certo, mas outro não dá. Teve outras pessoas que falavam que janeiro não chove de noite, também é fria. As anotações também despertam a curiosidade de especialistas. Tem um contrato aqui em 2010 que eu fiz um contrato com a Embrapa de 10 anos e eu forneci os dados para a Embrapa, né? E daí eles levaram esses cadernos para ver como é que eram as produções antigamente, as cultivares também, de certo, olharem tudo, né? Porque antigamente lá em 86 por aí dava o quê? Soja, tu falava que produzia 40, 50, eram capazes de ser chamado de mentiroso, né? Porque essa produção não... E ninguém esperava que hoje não ia ter soja produzindo 100 sacos por hectare, né? Porque tem soja, quando eu comecei a anotar ali, por exemplo ali, ele estava a 6, 7 dólares.
o saco de soja. Hoje, fazendo a conta ali, dá 20 e poucos dólares um saco, né? Então, dizer preço pior, isso varia muito, né? Porque pegando ano por ano tem muita diferença, né? Então, assim, tem época, dizer, tá ruim o preço, aí tem que ver, comparar outras coisas, né? Porque às vezes tu pensa que tá ruim, que nem eu anoto também, desde compra de maquinário, equivalência a produto, né? Que nem tinha uma época aí para comprar um trator, nós precisava 3 mil e poucos sacos de soja, né? Daí já logo depois soja, o preço era ruim, mas tu precisava 2,5, né? Então não dá para ter muita base sobre isso, né? Com papel, caneta e muita dedicação, seu Wilson preserva a história e mostra como a sabedoria popular pode ser fundamental para compreender o passado e planejar o futuro. Até tem muita gente que diz que de 100 de 1000 nenhum que faz isso, né? E dá para dizer diferente, talvez de 100 de 10.000 nenhum, né? Porque eu conversando com o pessoal, todo mundo se admira do trabalho que eu faço, né? E eu gosto de fazer, né? Então, continuo fazendo até que dá. E nós vamos trazer umas dicas legais que vocês têm em casa que vai auxiliar vocês no controle de pragas e doenças na propriedade de vocês. Primeira dica que a gente vai passar hoje é o uso do Cinamomo. Cinnamon, ele tem um princípio ativo chamado sapotina, que é um excelente repelente. Então a dona de casa pendura lá para repelir as moscas, né? Isso ajuda bastante. Mas quando nós temos a nossa horta, a nossa produção, a gente pode utilizar ele também como repelente. 1 ou 2 vezes por semana, posso tirar umas folhas, né? Pego essas folhas, vou na minha área de cultivo, vou esmagar ela, para que ela libere um odor maior, para repelir o inseto daquele ambiente ali. Então, nesse período, nós temos uma infestação maior de trips, é um dos exemplos, e o odor dela vai incomodar, então vai auxiliar em tocar aquele inseto daquele ambiente. Uma ação de repelente. Tanto quanto nós, quando criança, muitas vezes ia brincar, nossos pais diziam, vão na sombra do cinnamon que lá não tem miquim. Miquim, o que é o miquim? É a famosa trips. A trips não surgiu do nada, ela sempre existiu, só trocou de nome, né? Hoje se usa um nome mais técnico, mas continua sendo o miquim. Então aqui vem uma dica bem legal para nós controlarmos. Então a gente vem na nossa área de cultivo, esmago ela e coloco no canteiro, sempre cuidando para não deixar em cima de plantas, né? Para que a folha ela não acabe queimando ou incomodando. Faço isso aqui. Posso colocar que quantia? A gente esmaga 5 a 10 folhas para cada 100 metros quadrados, mais ou menos. Uma proporção assim. Aí dependendo da horta, campo aberto ou do abrigo que vocês têm, vai funcionar muito bem. Quem de vocês não tem alho em casa, né? O alho, além de ele ser um bom repelente, ele auxilia muito no controle de pragas e doenças. Então, você pode utilizar tanto para a tua produção lá de consumo para a família, quanto na parte de produção comercial. Sugestão, dentro dessa dica a gente vai ensinar para vocês a importância de nós trabalharmos com um alho nacional, alho brasileiro. Então nós vamos olhar, ele é normal, o alho nacional, quando a gente tira essa capinha de fora, nós ficamos com os bulbilhos, os dentes de alho. Então, roxo, isso mostra esse que é o nosso alho nacional. O alho nacional tem 5 vezes mais concentração de essência, benefícios nutricionais, enzimas, do que o alho branco, o alho importado. Então, vale muito a pena porque nós temos um ganho, tanto em questão custo-benefício quanto entrega de resultado. Então, utilizando o alho nacional nosso aqui, nós vamos trabalhar para fazer um fermentado de alho para utilizar no controle de pragas e doenças e também ser um repelente. Como eu vou fazer esse fermentado de alho? Trazer uma receita para 10 litros concentrado e depois você pode multiplicar para 100, para 1000 litros. Num volume de 10 litros de calda, nós vamos trabalhar com 2,5 kg de alho nacional triturado, 7,5 litros de água, misturar bem,
aguardar no mínimo por 30 dias. Depois, essa solução nós vamos coar ela, para não ter problema de entupimento de bico. E nós vamos trabalhar numa dose de 5%. Então, para cada 20 litros de calda que eu vou aplicar, eu vou pegar 1 litro dessa solução concentrada e pulverizar nas plantas. Lembrando, aplicação sempre à tardinha, para que não dê risco de fito, o sol quente bata e dê alguma complicação lá na nossa cultura. Além de repelir o ataque de morcegos, mariposas, pássaros, a vespa que vai lá também atacar, eu ainda tenho um controle de fungos, bactérias e outros insetos. Então, dica top. E quem de vocês não tem um alho em casa, né? Nós vamos agora para um intervalo curtinho, porque na volta tem Top 10 2024. A história por detrás de uma tradição medieval foi a 4ª reportagem mais vista. E por onde será que anda o Louis? Já já a gente volta. Em 10 anos, a Domo Solar já ajudou mais de 1.400 clientes a economizarem na conta de energia em quase 70 municípios do sul do Brasil. Com sede em Blumenau e filiais em Rio do Sul e Chapecó, a Domo Solar viabiliza diversas linhas de crédito para facilitar ainda mais a transição para a energia solar. Saiba mais em www.domosolar.com.br. Domo Solar, quem gera energia, economiza de verdade. No campo tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Vovô, você pode me levar a passear? Claro, eu vou te levar para conhecer o futuro da agricultura. Futuro da agricultura? Como assim? A gente vai ao show tecnológico da Cooper Campus, dias 25, 26 e 27 de fevereiro. É um dos maiores eventos do agronegócio brasileiro. Ah, gostei, quero ir. Eu também quero ir junto. Então vamos todos? Vamos! Show Tecnológico Cooper Campus. O futuro do agro está aqui. A 4ª reportagem mais vista de 2024 conta a história dos Wandergesellen, uma tradição de carpintaria em que depois da formatura os jovens precisam viajar o mundo para provar que conseguem viver do conhecimento. Olha só. O rapaz andando pela rua atrai curiosidade. De vestimentas pretas com uma bolsa colorida a tiracolo e um cajado feito de galho de madeira. Até mesmo quem mora em Blumenau, cidade de colonização alemã em Santa Catarina, estranha ao ver o Louis. O rapaz, natural de uma pequena vila nos arredores de Berlim, na Alemanha, carrega uma tradição medieval. É um Wandergesellen, um carpinteiro que viaja o mundo sem dinheiro, só para aprender a profissão. Cada peça do figurino representa isso. Eu sou carpinteiro porque eu tenho roupas, tudo prato. Eu tenho um jaqueto, isso tem 6 botões para 6 dias de trabalho da semana e tenho 3 botões do lado esquerdo e para 3 anos para aprender o trabalho e 3 no outro lado para 3 anos de viajar ao mundo e aprender mais do trabalho. Os Wandergesellen tiveram sua origem na Idade Média, dentro das guildas e corporações de ofícios. Após os vários anos de formação, os jovens eram mandados para o mundo para terem uma vivência melhor dentro da profissão e também experiência de vida.
Para ser um Wandergesellen é preciso seguir regras e todas elas são muito antigas. Ser solteiro, não ter filhos, nem antecedentes criminais, uma conduta irretocável para poder usar este uniforme e assim representar a classe ao redor do mundo. Depois da Suíça, Holanda, França, Espanha e Portugal, foi a vez do Brasil. E foi aqui, na fábrica de casas em Chaimel, que o Louis veio pedir abrigo. O Paulo, que já mostramos o trabalho aqui no Vale Agrícola, já recebeu outros 7 carpinteiros alemães. Isso até o meu antigo mestre, ele já falava, olha, te prepara que um dia vão vir aqui Wandergesellen, eles procuram trabalho, eles procuram experiências, então procura receber eles bem, né, e isso vai ser bem retribuído. Então, toda vez que a gente conhece vai lá, convida, ou eles vêm aqui, entram em contato com a gente. Como o Louis mencionou no começo da reportagem, até mesmo os botões do casaco indicam o tempo que devem ficar fora de casa, 3 anos. Neste período, os Wandergesellen não podem chegar a menos de 50 quilômetros da cidade onde viviam. Nós viajamos sem celular, mas por documentação nós temos o livro de viagem. Esse é meu segundo, porque eu tive um que é cheio já. E nós coletamos os carimbos das cidades, nós visitamos as memórias dos companheiros e também do trabalho. Aprendemos saudações, tudo para documentar nossa viagem. Isso é meu documento, o mais importante, é mais importante que meu passaporte, porque quando eu vai perder isso, minha viagem acabou. Essa troca para nós ela é muito importante, porque eles nos deixam atualizados, né? Nós não temos como pegar muitas informações, vamos olhar na internet, a internet não mostra muito. Então isso é uma coisa, existe muita coisa que é tratada só internamente. Então, eles quando estão aqui, né, a gente conversa, eu faço desse jeito, na Alemanha estamos fazendo de outro. Então, já vamos atualizar o nosso sistema já para evoluir. Sem celular, sem computador, sem dinheiro. Nem mesmo o sobrenome da família o Louis pode usar, apenas o Zimmermann, que é carpinteiro em alemão. O serviço também não pode ser cobrado, a menos que quem receba queira ajudar. Você vai aprender como lidar com as pessoas. Imagina como é que você vai se aproximar das pessoas para me dar um lugar para ficar, me dê trabalho. Então isso é tão importante quanto você ter o conteúdo, você ter essa relação humana. Poxa, eu não sei, eu não fiz essa viagem, né? Mas se a gente imaginar, você tem que deixar para trás a família, amigos, embarcar numa aventura apenas com uma sacola de roupas e apostar no futuro, não, eu acredito que sou capaz, né, de ganhar a sua comida, né, ganhar o seu sustento por 3 anos, né? Então é um grande desafio realmente. Outra regra não é permitido ficar mais de 3 meses no mesmo lugar. É liberado pedir carona, mas fácil nunca é. No Brasil, o Louis diz que ainda é um pouco mais complicado, porque as pessoas não confiam. A bagagem também é minúscula quando se fala em roupas. Cabe tudo nesta mochila. O traje de festa, por assim dizer, é o avesso da roupa de trabalho. Esse é o bagagem tradicional. Esse fica sempre no lado esquerdo. E todas as minhas coisas estão embrulhadas nos Charlottenburgers, o tecido de Charlottenburg, e tradicional como os símbolos da viagem, da carpintaria, por exemplo, os outros trabalhos que não deve faltar, os tens, isso é muito importante também. Nós aqui também temos regras, por exemplo, a gente também trabalha às 8 horas por dia, isso a gente já experimentou fazer mais, não funciona, são 8 horas por dia. Nós também só movimentamos 2 toneladas de madeira por dia, não mais que isso, aí já é um desgaste muito acima. Então todos esses rituais, esses hábitos têm um fundamento prático na vida dos carpinteiros. O Louis conta que decidiu vir ao país depois de conhecer brasileiros em um veleiro e tinha curiosidade de conhecer mais sobre a cultura.
Já tinha ouvido falar de Blumenau e sua tradição germânica, mas ao chegar aqui foi uma surpresa. Na verdade, eu sabia, o Brasil tem madeira muito boa, mas eu não sabia que aqui vai ser o enxaimel, que é meu forma de construção favorito. Eu gosto muito. Para mim, eu não sabia, mas é muito legal. Até português ele fez questão de aprender só para facilitar a comunicação. O gosto pelo Brasil foi tanto que 2 anos e meio depois de sair de casa, o Vander Gesellen pensa até em atrasar o retorno para casa, só para conhecer mais. Eu gosto muito. Eu queria aprender mais técnicas, mais culturas. Eu queria viajar no norte da América também, e Ásia. Eu fiz eu prometi que eu queria voltar na Alemanha para fazer um círculo uma vez do mundo. Eu queria fazer isso. Se vir alguém assim como o Louis andando na rua, agora você já sabe. Essa é, além de uma tradição centenária, uma cultura reconhecida pela Unesco como Patrimônio Imaterial da Humanidade. Levam experiências, deixam conhecimento. Faz da sua profissão, do seu ofício, uma arte. Então eles são muito dedicados, muito perfeccionistas. Então a gente sempre que vê, vamos procurar ajudar, né? Vamos dar hospedagem, vamos dar alimentação. Em troca eles dão um pouco do conhecimento e a ajuda deles, às vezes, aqui na nossa empresa. Não ganhamos uma coisa desse, só experiência. Eu penso muitas coisas, coisa muito cara, mas sim, assim, nós vamos voltar muito diferente que nós foi saindo. E como o Vander Gesellen é um andarilho, a gente pediu notícias para o Paulo Voles, que apareceu também na reportagem. Então, Aline, a gente ficou muito feliz com isso, com o resultado da repercussão do programa que o Luiz fez com a gente aqui. Poxa, entre os vídeos mais vistos do Vale Agrícola, isso é respeitável mesmo. A gente fica feliz que existe esse interesse pela cultura germânica aqui no Brasil. E eles estão vindo cada vez mais frequentes para o Brasil. Graças a esses vídeos que você faz, isso acaba mostrando para eles, tem oportunidade no Brasil, vamos botar no nosso roteiro. Então, esse ano, por exemplo, nós tivemos aí 7 desses rapazes aqui na região do Vale do Itajaí. Não estão conosco, né? Não estão conosco aqui trabalhando, mas estão em 2 outras empresas que são de colegas, amigos nossos. Então, é bacana isso. Eles estiveram aqui numa confraternização que a gente realizou, né? Conheceu eles e tal. Novidades do Luiz, a gente tem poucas. Daqui da nossa empresa, ele saiu para a Argentina, ele foi para a região norte, na cidade de Salta. Lá ele ficou um período e já estava indo em direção à Bolívia. E dali ele iria já para o Peru para conhecer a cidade de Machu Picchu, que era um dos objetivos principais dele aqui no Brasil. Ele já deveria ter voltado, ele já deveria estar na Alemanha. O ciclo, a peregrinação dele era até agosto de 2024. Não saiu nada de notícias, não tivemos mensagens dele desde então. Mas eu acredito que ele pode ter estendido essa jornada dele, porque muitos se apaixonam, eles acabam gostando desse tipo de vida, né, de conhecer outros mundos, né, de outras vidas, outras culturas. Né? Nós temos exemplos aqui de jovens que estão 8 anos, era para ficar 2, 3 anos, estão 8 anos viajando e gostaram disso, né? Mas assim que a gente tiver uma coisa, a gente sempre divulga aí depois. E na semana que vem a gente entra no pódio, então. Quais são as 3 reportagens mais vistas do ano de 2024? A gente vai começar a divulgar, então, a partir da semana que vem. E agora a gente vai para o intervalo, porque na volta tem receita de cuca recheada com compota de limãozinho.
Há 30 anos no mercado, a Mogiana Especialidades Químicas sempre prezou pela qualidade, transparência e dedicação na pesquisa, formulação, desenvolvimento e industrialização dos produtos de seus clientes. Nossa linha Agro vem para atender as empresas fabricantes de fertilizantes e adjuvantes, desenvolvendo produtos como aditivos, agentes quelantes e complexantes, aminoácidos e tantos outros, sempre acompanhando o que há de mais moderno em tecnologia sobre fertilizantes. Entre em contato conosco em www.mogiana.com e saiba mais. Colhedora de forragens Bocuda Solution. Solução completa para o corte de silagem. Com exclusivos sistemas de processamentos de grãos, cracker e rapeseed, que garante a qualidade do picado e rendimento da silagem, proporcionando excelente qualidade na alimentação do seu rebanho. Entre em contato e saiba mais. Roar, a inovação que o campo precisa. Lá no Rio Grande do Sul existe uma cuca muito famosa, recheada com compota de limãozinho. Prepara o caderninho que essa vale a pena. Meu nome é Irene Maria Lerman, sou Schneider de casa, né? Eu casei com o Nelson Lerman, né? Por isso que eu tenho o sobrenome de Lerman. Eu moro na linha escola, no município do Pinheirinho do Vale, e já fui premiada 2 anos seguidos com a melhor cuca do município do Pinheirinho do Vale. Os 2 anos que teve o concurso da melhor cuca, eu participei e consegui o prêmio da melhor cuca. Por isso eu estou compartilhando essa receita da cuca, da melhor cuca do Pinheirinho. 5 xícaras de farinha, dessas xícaras aqui, ó, Duralex. Eu coloco uma colher assim, ou um pouquinho menos, de sal. É tanto aqui, ó, de banha. Para mim é o mais difícil, né, ter a medida, né, porque geralmente eu faço a olho, né, então hoje eu estou fazendo assim por medida, mas mais ou menos, né, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. O açúcar é uma xícara aqui também, que eu já medi. Não dá uma xícara, não. Cheio assim, mais ou menos, para uma cuca, né. Daí coloco um ovo. O ovo é o que eu mais economizo. Eu não boto muito ovo nas cucas. E é 2 colheres de fermento. E água morna. Vou passar aqui para tirar o restinho do fermento que ficou. E também eu nunca boto a mão na massa que eu faço cuca, é sempre com a colher. Então não tem segredo, assim, sabe? Já fiz, olha, 20 cucas de vez e amassei com colher. Eu não pego batedeira, porque eu até ganhei de prêmio uma batedeira, aquelas mais forte, e eu nunca ocupei porque eu gosto de fazer com a mão. Parece que tem que ser a mão que dá o ponto da cuca, né? Antigamente fazia nas festas, né? As pessoas, quando tinha festa da igreja, né? A mãe ajudava a fazer cuca, mas na verdade foi mais assim por conta que eu aprendi, porque mais ou menos eu sabia que ia farinha e açúcar e ovo e água e é o que eu comecei. Então já faz mais de 30 anos, eu acho. Pode vir aqui nos sábados. Todo sábado tem uma cuca. Também assim, quando eu coloco farinha, eu aprendi com uma extensionista da Emater que tem que colocar 2 tipos. Então eu compro duas marcas de farinha, não importa a marca, né? E coloco a metade de uma, metade de outra. E fico batendo um pouco. Daí eu dou uma experimentadinha assim, ó, só para ver se tem sal, o açúcar chega. Essa aí tá no ponto. Também, se alguém quiser acrescentar outra coisa, é canela, noz moscada, raspa de limão, leite, nata, margarina, manteiga. Pode, é bem tranquilo, mas eu não... Geralmente eu faço assim, né? Então... Pode ver que ela já está crescendo, né? O calor também hoje ajuda, né? No frio ela demora um pouquinho mais para crescer. Eu geralmente faço assim, quando ela se solta, ou que nem agora está soltando da colher, tá no ponto já.
Agora a gente espera crescer, dá para pôr um pano em cima, né? Se a gente quer uma tampa, às vezes. Agora eu vou fazer a farofa que vai na cuca, né? Com o recheio, depois a gente bota essa farofa. Então eu coloquei, ó, 2 xícaras de farinha de trigo, Duralex, né? E uma de açúcar. Agora eu coloco a mão, né? A farofa eu faço com a mão, não faço com colher. E banha, eu coloco banha, pode ser colocado nata também, né? E daí assim eu mexo até que dá no ponto, né? Daí a quantidade da banha a gente tem que ir colocando e daí tu vê, não precisa assim medida certa. Ou de nata, né? Manteiga também, se alguém gostar, né? Pode ser. E é bem simples assim, e às vezes quando sobra, eu coloco num saquinho plástico, sabe? Uma embalagem e eu guardo na geladeira pra... Quando eu faço cuca de novo eu já tenho, pronto. Daí geralmente eu faço mais, né, pra sobrar. Porque daí não preciso fazer toda vez, tá amassando, né? Tudo economiza tempo. Vou botar um pouquinho mais de banha pra ficar um pouquinho mais úmida. Que ela tá bem sequinha, né? A banha ela deixa mais macia, né? O açúcar. Se faz a cobertura assim do que a nata ou a... Assim é o ponto, ó. Que se a gente assim esmaga, assim, ela fica assim, parece... Mas ela se solta, ela se quebra. Eu coloco banha para untar a forma, né? Tem gente que coloca assim farinha também, né? Já cresceu um pouco, né? Daí eu coloco na forma. A gente deixa crescer mais. Uma dica assim, sabe, é de molhar a mão para não grudar. Mas agora eu já tô com massa nos dedos, mas não precisava ter. Daí a gente espalha ela um pouco e deixar crescer. Agora quando ficar um pouquinho mais crescidinha, assim, quase o tamanho da forma, assim, da altura, né, daí já dá pra pôr o recheio e assar. Primeira coisa que eu faço, eu coloco o ovo, assim, sabe? Passo um ovo pra grudar a farofa, né? E daí o recheio é de limãozinho. Esse limãozinho que eu aprendi num curso, né, do Senar, na verdade, a gente faz compota. Então aqui é um ovo batido, assim, sabe? Um pouquinho de água eu coloco. Então é uma coisa assim que precisa para grudar o recheio, não o limãozinho, né, mas a farofa. E geralmente quando eu coloco no forno, eu não espero esquentar, eu boto o recheio e já boto no forno. Eu não aqueço o forno antes, né? É por isso que daí ela cresce mais. E vou enchendo assim toda a cuca, não deixo inteiro porque daí ela parece que ela não fica tão boa. O nome dele é chinchim, mas muitos dizem limãozinho. A gente, quando era criança, a gente comia casca. Eu não vou mostrar como se faz a compota, porque agora não é época dessa fruta, né? Porque a fruta cítrica geralmente é abril, maio. Aqui geralmente vem um pouquinho antes do que lá para Montenegro, vem mais tarde. E então aqui em maio já tem, dá para fazer. Mas é o mesmo jeito de fazer que nem a gente faz a compota de pêssego, de pera, colho, lavo bem. E tiro a semente só, corto no meio e tiro a semente, não de casco. E daí eu boto cozinhar com bastante açúcar. E eu boto cozinhar no fogão a gás, fogão a lenha. Às vezes eu não termino num dia só, eu boto ali e deixo. E fica às vezes 4, 5 dias em cima do fogão, mas não com fogo direto, né, mas no lado. Quando eu tenho tempo de botar no vidro, daí eu esquento bem e boto nos vidros. E fecho bem e faço assim o mesmo processo que a gente faz com pepino ou coisa assim, para vedar bem o vidro e guardar. Tá, de limãozinho é isso aí, e agora eu faço com a farofa assim, eu coloco em cima. Ela ficou bem úmida assim, é bom, fica bem gostosa daí, não fica seco. Eu gosto de pôr assim para dentro um pouquinho para não ficar muito por cima. Então ela vai crescer, ela fica dentro da cuca, da massa, né? É muito bom. Agora eu levo no forno, eu não aqueço o forno antes, né? A temperatura geralmente é 180 graus, assim mais ou menos no começo, né? Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. E daí eu controlo, né? Eu não sei dizer certo porque cada forno tem uma temperatura diferente. Eu, como tenho um forno bem antigo, então eu já conheço ele e tem que ser na temperatura assim não muito alta, né? Mas os fornos de hoje, que são mais modernos, eles não esquentam tanto que nem esse Fischer de antigamente. Agora chegou o momento, né, da gente provar a cuca.
Acho que saiu bonita, né? Olha, de aparência. Muito bem falada, né? A gente veio de longe para provar a melhor cuca daqui, né? Espero que a Larissa goste, né? E que volte mais vezes até comprar cuca, né? Não só... Com certeza, não só comer de graça, né? Tá certo? E só vim aqui pegar a receita. Vamos provar para ver se ela tá boa. Então, bom, eu vou cortar no meio. Eu gosto assim, ó. Aqui em casa eu faço assim porque geralmente eu faço a metade com recheio, a metade não, porque o meu filho não gosta de recheio. Então, para satisfazer todo mundo da casa, eu faço assim. Todo mundo que sai feliz, não? Ninguém fica triste. Vamos ver como é que ela ficou. Se ela ficou boa, de repente poderia ser um pouquinho mais assada. Cresceu bastante, né? Sim, ela fica bem macia, ó. Bem macia, ó. Um gosto cítrico mesmo, né? Porque eu já tentei fazer cuca com outros recheios, assim, que não é azedinho, né? E eu não gostei. Eu gosto desses, limão, de bergamota ou coisas assim, laranja, dá um recheio melhor. A cuca fica mais gostosa. Olha, vale a pena fazer. Além de ser fácil, é uma delícia, né? Na época que eu fiz escrevi o livro, eu só escrevi receitas de chá. Mas futuramente eu quero escrever a receita da cuca também para ficar, né, como sabe escrito, porque isso aqui não pode morrer, né? A receita a gente tem que ir seguindo, espalhando e compartilhando. Eu acho que é uma coisa assim, me sinto bem, né? Quando eu posso compartilhar o meu conhecimento, me faz bem para mim e para quem aprende também. Se você fizer em casa, marca a gente lá no Instagram, @ValeAgrícolaOficial. Ao longo da semana, a gente vai postando as reportagens em formato individual para você rever ou compartilhar com quem quiser. O programa de hoje está chegando ao fim, tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê. Até mais!